você já ouviu falar de Mamute, o Shinju mais insano que já apareceu em Boruto? Se você acha que já viu jutsus poderosos antes, se prepare, porque o que esse ser é capaz de fazer ultrapassa tudo que já vimos até hoje. Até mesmo os lendários clones das sombras de Naruto e Uzumaki. Mas o mais assustador é que ele praticamente não tem limite. E o que o torna tudo ainda mais intrigante é que esse monstro não nasceu de um deus, nem de um Otsutsuki, mas sim do chakra de um humano comum. Mesmo assim, ele se tornou um dos Shinju mais fortes e perigosos que o universo de Boruto Two Blue Vortex já apresentou. E o seu poder é tão absurdo que chega a parecer um erro da própria lógica do mundo ninja. Mas antes da gente começar, eu já te peço, deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho para continuar recebendo notificações assim que eu postar o vídeo aqui no canal. Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo? Mamute possui uma habilidade simplesmente quebrada ou insana, queira você chamar como quiser. Ele pode se dividir infinitamente, criando cópias de si mesmo, e cada uma dessas cópias é tão poderosa quanto o original. Não é um Kagebushin, não é uma duplicação com frações de chakra, são instâncias completas de sua própria existência. Cada Mamute é um Mamute verdadeiro, com o mesmo nível de chakra, velocidade, resistência e poder destrutivo. Imagina enfrentar um inimigo desses. Você derrota um e no segundo seguinte aparece mais 10, todos iguais, todos invencíveis, sem nenhuma quebra de chakra ou desgaste físico. É o tipo de jutsu que não deveria existir, e é por isso que ele é considerado o Shinju mais desequilibrado de todos. Mas, como tudo em Boruto, até o poder mais absurdo tem um preço. Por mais invencível que Mamute pareça, existe um ponto fraco. Esse detalhe crucial foi revelado no capítulo 27 do mangá. Para impedir que ele continue se multiplicando, é preciso destruir ambos os seus olhos, os olhos originais e também os olhos de cada clone. Isso porque cada cópia é uma forma viva, completa, com o seu próprio Rinnegan. É como se cada um deles fosse a alma independente. Ou seja, enquanto houver um clone com os olhos intactos, Mamute nunca para de se replicar. Mas, ainda assim, o poder dele é tão grande que essa fraqueza mal parece suficiente. Mesmo limitado, ele continua sendo uma força viva e devastadora, capaz de colocar até o próprio Boruto em apuros. Para você ter ideia, no capítulo 4 de Boruto Two Blue Vortex, Mamute foi capaz de pressionar o próprio Boruto em combate direto. E não estamos falando de qualquer ataque. Ele se move numa velocidade tão insana que Boruto mal conseguiu reagir. Boruto só teve tempo de bloquear o golpe, não desviar. E o mais impressionante é que ele estava preparado. Nada de ataque surpresa, nada de distração. Ele olhou Mamute nos olhos e não conseguiu acompanhar. O resultado, Boruto foi arremessado através de várias estruturas. E quando tentou reagir, Mamute simplesmente tancou o golpe. Nada de paralisia, nada de dano visível, enquanto outros Shinju, como Hidari, foram neutralizados com certa facilidade por Sarada Uchiha. Mamute foi o único que fez Boruto entrar em pânico de verdade. Foi a primeira vez que vimos o uso do Hiraishin no Jutsu para fugir, algo que Boruto raramente faz, e só quando entende que está diante de um perigo iminente fora do seu alcance. Mais tarde, em outra cena, ele ainda agarra a espada de Boruto em pleno ataque, com uma tranquilidade que parece até deboche, sem esforço, sem hesitação. Esse é o nível de poder de Mamute, um ser que não deveria existir. E tudo isso fica ainda mais curioso quando entendemos o alvo principal de Mamute, Eida. Sim, Eida, a mulher com habilidades divinas, capaz de controlar e manipular a realidade através do seu Sharingan e do poder do encantamento. Se Mamute foi criado com o objetivo de caçá-la, isso significa que ele precisa ser forte o suficiente para enfrentar Daemon, o protetor pessoal de Eida, sua irmã. Isso não quer dizer que Mamute seja mais forte que os dois, mas sim que ele está em um nível próximo o bastante para que esse confronto seja minimamente equilibrado, ou seja, estamos falando de um ser que está no topo absoluto do novo mundo. Quanto mais Mamute se divide, menos inteligente ele fica. Cada duplicação diminui sua capacidade de raciocínio, entorpece seus sentimentos e distorce sua consciência, até chegar num ponto em que ele deixa de pensar como um ser racional e passa a agir como um animal selvagem, movido apenas pelo instinto. E por isso que, para derrotá-lo, o objetivo não é impedir que ele se duplique, e sim fazer com que ele se divida ao máximo possível.
Quando ele criar até 20 e 30 cópias de si mesmo, ele se torna mais fácil de lidar, não por fraqueza física, mas por perder completamente a noção da estratégia. A força bruta continua lá, intacta, mas sem inteligência, ela se volta contra ele mesmo. É como dar uma ferramenta perigosa nas mãos de alguém que não sabe manuseá-la. Ela até pode causar dano, mas não sabe o que está fazendo. E se esse é o ponto fraco que o transforma o inimigo em alvo previsível, isso nos lembra de uma fala antiga de Darui. Depois de derrotar os irmãos Ouro e Prata, Daru mesmo solta uma frase, abre aspas, ele tem um poder inacreditável, mas não a inteligência necessária para usá-lo, fecha aspas. E essa frase resume perfeitamente o que acontece com Mamute. Mesmo tendo o poder para derrotar Boruto, Eida e Daemon, ele acaba se sabotando com o próprio Jutsu. Os clones dele, em vez de agir estrategicamente, se reúnem em grupo, desperdiçando a chance de vitória. Eles poderiam deixar uma cópia escondida e se regenerar mais tarde, mas preferem agir de forma impossível e previsível. Quanto mais se divide, mais burro fica, e isso, no fim, o torna vulnerável. Mas de onde vem esse poder tão anormal? Porque se Mamute tem essa habilidade, e o Bug original? Aquele humano que serviu de base para o Shinju não tinha esse jutsu especial. A resposta parece estar no padrão da herança dos Shinjus. Cada um deles herda a habilidade do ninja original, que foi usado para criá-lo. Hidari herdou o Chidori e o Katon de Sasuke. Ryu herdou a areia de ferro de Shinki. E Matsuri herdou o Mokuton de Moeb. Algo confirmado até no databook de Boruto, mesmo que ele nunca tenha usado isso no anime. Então faz todo sentido imaginar que o poder de Mamute seja uma evolução do poder do Dez Caudas juvenil, capaz de replicar seres completos como as visões do Juubi vista lá em Naruto Shippuden. Mas há uma diferença fundamental. Essa visão do Juubi era fracas e sem consciência. Mamute, por outro lado, cria cópias completas de si mesmo, com total poder e resistência. É como se o defeito tivesse se transformado em arma. E é aqui que entra uma das teorias mais interessantes. O próprio nome, bug, no mundo da computação, um bug é um erro de código, um efeito que causa falha no sistema. E se esse mesmo conceito se aplicar a Mamute? E se ele fosse literalmente um bug no sistema do mundo ninja? Pensa comigo, um erro que se replica infinitamente, espalhando a falha por toda a estrutura. É exatamente o que o seu jutsu faz. Cada clone nasce com o mesmo defeito, a perda gradual da inteligência, e mesmo assim continua se multiplicando, espalhando a falha como um vírus. E isso se conecta diretamente à inspiração de Ikimoto com a ciência da computação. Eida vem da Ada Lovelace, uma das primeiras programadoras da história. Daimon vem de Daemon Process, um programa que roda sozinho em segundo plano, assim como ele age de forma autônoma em batalha. E Code é literalmente o código, ou seja, o tema da nova geração de Boruto é o reflexo entre biologia e tecnologia, entre vida e programação. Mamute, nesse sentido, é o bug do sistema, um erro que se torna poderoso demais para ser apagado, um vírus vivo que desafia a própria lógica do mundo ninja. Mas a questão que fica é: isso é um defeito ou uma evolução? Talvez o erro que criou o Mamute não seja um erro de verdade, mas sim um passo além da evolução dos Shinjus, uma nova forma de vida mais independente, capaz de existir em múltiplas realidades ao mesmo tempo. Isso explica porque ele consegue reproduzir a si mesmo infinitamente, sem dividir chakra nem enfraquecer. Talvez Mamute seja a prova de que o chakra humano, quando corrompido pela essência do Dez Caudas, pode gerar algo além da compreensão, algo que está entre o divino e o artificial. E se for isso, então estamos presenciando o nascimento de um novo tipo de existência, algo que nem mesmo os Otsutsuki previam. Mamute não é apenas um Shinju, ele é o paradoxo vivo, um ser que representa tanto o poder absoluto quanto a fragilidade da inteligência humana. Ele é o símbolo do que acontece quando o poder cresce mais rápido do que a sabedoria para controlá-lo. E é por isso que ele é, sem dúvidas, um dos personagens mais perigosos e fascinantes de todo o universo de Boruto.
Mas, e você? Acha que Mamute pode ser o segundo mais forte, logo atrás de Jura? Ou será que ainda existe algo escondido sobre a sua origem? Alguma verdade que o mangá ainda não nos revelou? Deixa sua teoria aqui nos comentários. Eu quero saber o que você acha que realmente está por trás desse bug do sistema. E claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd para não perder as próximas análises ou teoria que eu trouxer aqui no canal. E ativa o sininho para não perder as próximas notificações do canal, para ficar por dentro de tudo que está saindo sobre Boruto to Blue Vortex. Ah, e não saia daí, porque está aparecendo agora mesmo na sua tela mais um vídeo incrível, onde eu explico Mamute versus Daemon, o poder secreto que vai mudar tudo. Clica nele e vem entender como cada um deles funciona. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!